Olá! Você já parou um pouco para pensar sobre o hábito de comer carne? Apresento um convite ao vegetarianismo, alimentação a favor da vida. Para promover a vida dos animais, precisamos que mais pessoas adotem uma alimentação totalmente vegetariana. E para isso, seguem algumas informações esclarecedoras. Sofrimento desnecessário. Comer animais é desnecessário para sermos saudáveis. No entanto, dezenas de bilhões de animais são mortos todos os anos pela indústria da carne. Vamos examinar como essa indústria vem conseguindo perpetuar tamanha matança. O mal e a mentira. Em primeiro lugar, é fundamental percebermos a ligação que existe do mal com as mentiras de destruição consistente. Embora o mal seja um grande mistério, segundo o psiquiatra M. Scott Peck, o mal está em oposição à vida. Tem a ver com o ato de matar, matança que não é requerida pela sobrevivência. Uma das características da maldade é o desejo de confundir. A indústria da carne se apoia em mentiras sutis que destroem a vida dos animais, como os mitos nutricionais e a ilusão do bem-estar animal. Devastação ambiental. A destruição dessa atividade antivida não se restringe aos animais. A pecuária vem causando vários danos ao meio ambiente, tais como desmatamento, conversão de florestas em pastos, como a floresta amazônica, destruição de habitats, perda de biodiversidade, erosão do solo, desertificação, alto consumo e poluição da água por dejetos e despejos industriais. Emite gases do efeito estufa como o metano, que intensificam o aquecimento global e as mudanças climáticas, como secas e inundações. Fome mundial. Enquanto 1 bilhão de pessoas passam fome ou estão malnutridas e a população no mundo vem crescendo, boa parte da produção mundial de grãos é destinada a animais que serão criados para leite, ovos e carne. Grande parte das terras produtivas do planeta é usada na pecuária e em monoculturas de grãos para ração, soja e milho muitas vezes transgênicos, e a agricultura industrial utiliza pesticidas em larga escala. Como vivem os animais? Os anúncios das indústrias de produtos de origem animal nos sugerem a ideia irreal de que os animais vivem soltos, respirando ar fresco nos campos de belas fazendas. Na realidade, a maioria deles está confinada em enormes unidades de criação intensiva. A seguir, destaco algumas práticas costumeiras da pecuária industrial que ela procura esconder do grande público. Ao tomarmos conhecimento, damos um importante passo para o fim da opressão. Suínos, castração e corte da cauda dos porquinhos sem anestesia, confinamento intensivo em ambientes superlotados e insalubres, sujeitos a doenças respiratórias como a pneumonia. Sucessivas gestações de porcas usadas como máquinas reprodutoras, mantidas a maior parte de suas vidas em celas individuais minúsculas restritivas, impedidas de se virar ou exercitar. Transporte para o matadouro expostos a temperaturas extremas. Bois, castração, marcação e retirada dos chifres sem anestesia. Do pasto são enviados para currais de engorda. Frangos e perus, alimentação com drogas que induzem o crescimento, como os antibióticos. Confinamento intensivo em galpões apinhados, o que gera estresse. Ovos, galinhas, uso de chocadeiras. Estes pintinhos machos são descartados em larga escala após saírem da casca. Debicagem e confinamento das galinhas que ficam amontoadas em minúsculas gaiolas de arame empilhadas, sem poder sequer abrir suas asas. Estresse da superpopulação. Envio da galinha para o matadouro quando a capacidade de produzir ovos diminui. Leite, vacas. Inseminação artificial e sucessivas gestações para ordenha. Separação da mãe e o bebê. O bezerro é retirado da vaca em até 48 horas para que o leite seja desviado para consumo humano. As vacas também são enviadas para o abate quando a produção de leite diminui por volta dos 5 anos, sendo que elas poderiam viver cerca de 20 anos. Bezerros. Vitela é o nome dado à carne de bezerro. Confinamento em baias individuais estreitas, onde o bezerro proveniente da indústria leiteira fica imobilizado, impedido de se virar para não criar músculos.
Dieta carente em ferro para produzir carne de cor clara para atender o mercado de luxo. Gansos e patos. São submetidos à alimentação forçada por empanturramento através de um cano colocado na garganta para produzir fígado gordo. A produção desse tal patê francês foie gras já foi proibida em vários países. A ilusão do bem-estar animal ou o fim da exploração institucionalizada? Reduzir a crueldade não basta. Trocar gaiolas por galpões superlotados não acaba com o sofrimento resultante da exploração dos animais. Todos os animais, mesmo os que não são criados em confinamento intensivo, são transportados para o frigorífico e mortos em idade precoce. Vivem apenas uma pequena fração de tempo de sua expectativa de vida. Os frangos, por exemplo, são abatidos com apenas 40 dias de vida. Preocupação com a imagem pública. Note o que diz o filósofo americano Tom Regan em seu livro Jaulas Vazias. Estes porta-vozes das grandes indústrias de exploração animal falam maravilhas a respeito de tratamento humanitário e bem-estar animal, mas o que eles fazem não condiz com o que eles dizem. Alimentação vegana. Como vimos, a produção de leite e ovos também implica em mortes. Vacas exaustas são transformadas em hambúrguer, e a gordura das galinhas vai para o pacote de canja. O certo a se fazer para deter a violência deste setor é adotar uma dieta totalmente vegetariana, sem produtos de origem animal, ou seja, sem nenhum tipo de carne, laticínios e ovos. E também parar de comprar produtos feitos com couro animal, como sapatos e bolsas. Direitos dos animais. Na produção de animais para comida, os seus direitos mais fundamentais são desrespeitados, como o direito à vida, liberdade, integridade física e psíquica. Os animais são vistos pela lei como propriedade e não como sujeitos de direitos. Nas empresas, eles são meros recursos ou mercadorias. Essas corporações desalmadas são orientadas somente para a produtividade e o lucro dos acionistas. O sofrimento dos animais não é considerado. Os animais têm a capacidade de sentir. Até os cientistas já reconheceram que todo mundo já sabia. Os animais são sencientes, eles têm sensibilidade e consciência. Percebem o ambiente ao redor e têm consciência da própria dor, inclusive os peixes. Assim como os humanos, eles não querem sentir dor, desejam permanecer vivos. Esses interesses básicos são ignorados pelo agronegócio. Os animais são tratados como coisas. Consciência. A maioria de nós não mataria um porco para comer na próxima refeição. Nossa consciência não permitiria tamanha violência. Então, não devemos pagar para que outros matem sem que a gente veja. Não podemos permitir que essa brutalidade seja feita com nosso apoio financeiro. Diferentemente dos carnívoros, nós, como onívoros, não precisamos comer animais para sobreviver. Não devemos impor sofrimento aos animais somente pelo prazer do paladar. Pensamento crítico. Na infância, comemos a carne que os pais colocavam no nosso prato e, achando que ela é necessária, seguimos comendo sem pensar na origem da carne. Hoje, lanchonetes atraem crianças com brinquedinhos para vender seus lanches. Somos bombardeados por anúncios de produtos animais que sutilmente desestimulam o pensar. Uma das táticas usadas para tentar nos influenciar é a do Maria vai com as outras, ou seja, não pense e não escolha, seja um seguidor, consuma o que todo mundo da propaganda está consumindo. Continue a beber o leite de outra espécie como se isso fosse natural e a comer animais como se isso fosse necessário para a saúde. Embora seja mais fácil não pensar por conta própria, não podemos aceitar o papel de não pensar. Mesmo que a nossa sociedade tenha o costume, ache normal e permita o hábito de comer animais em churrascos e feijoadas, temos a liberdade e o poder de escolher e decidir por uma alimentação conforme os nossos valores e o princípio de respeito à vida. O despertar. Pessoas do bem, como nossos amigos e parentes, comem carne e tomam leite feito para o bezerro. Para reforçar este padrão de comportamento, todo ano a propaganda na TV dita que tem que ter peru ou outro animal na mesa de Natal. Muitas pessoas se importam com o sofrimento dos animais e só precisam de informações para refletir, ampliar a consciência e algum empenho na transição alimentar, como fizeram os vegetarianos.
com a luz da verdade, podemos gentilmente despertar as pessoas que têm essa semente de compaixão no coração. O potencial é grande. Vamos aumentar o percentual de vegetarianos. Os animais precisam do apoio das pessoas. A força do dinheiro. Bilionárias corporações da carne patrocinam meios de comunicação, campanhas de políticos, conseguem apoio financeiro do governo, influenciam profissionais de saúde, o legislativo, pagam artistas famosos para fazer suas propagandas. Só mesmo o amor pode ter mais força que o dinheiro. Carne, algo ou alguém? Lembre-se dessa realidade no restaurante ou no mercado. Qualquer pedaço de carne, tenha o nome que for, veio de um indivíduo que foi morto dias atrás. Um ser único, um porco, um boi, um frango, uma cabra, um alguém que valorizava sua própria vida, singular, e foi transformado em coisa. Os animais não são objetos que nascem para nos servir ou satisfazer nossos desejos só porque são de uma espécie diferente da nossa. O direito deles à vida precisa ser reconhecido e respeitado. Com informação nutricional libertadora, ninguém mais será obrigado a encarar a visão sangrenta e o mau cheiro de pedaços de animais expostos em açougues e feiras. Somente fará isso quem realmente quiser. Dissipando mitos nutricionais. Um dos maiores poderes do agronegócio é o nosso medo e crença nos mitos nutricionais. A verdade é que ninguém precisa comer produtos animais para obter proteína. Ela pode ser obtida, por exemplo, do consumo de feijão com arroz. Nem precisa beber leite de vaca para obter cálcio, como diz a indústria do leite. Aliás, ingerir proteína animal e também sal em excesso aumenta a perda de cálcio por meio da urina. Para reduzir a insegurança das pessoas e a consequente oposição dos pais ao vegetarianismo, informação nutricional atualizada é de vital importância. Educação nutricional vegetariana. Recomendo a leitura do livreto da SVB, Tudo o que você precisa saber sobre nutrição vegetariana, escrito pelo médico nutrólogo Dr. Eric Slivit. Este informativo pode ser baixado gratuitamente no site da Sociedade Vegetariana Brasileira. Baseado neste material, destaco alguns exemplos de fontes de nutrientes. Ferro. Feijões de vários tipos, incluindo ervilha, lentilha e grão de bico, são os substitutos da carne. Sempre consumir com vitamina C para melhor absorção do ferro. A troca de 100 gramas de carne por uma concha de feijões fornece ferro de forma semelhante, pois apesar da absorção de ferro ser menor nos feijões do que nas carnes, há maior quantidade de ferro nos feijões e com isso a absorção é compensada. Proteína tem nos feijões, cálcio, nos leites vegetais fortificados, tofu com sulfato de cálcio, feijões e algumas verduras verdes escuras, como couve, rúcula, agrião, escarola, brócolis. Zinco, cereais integrais e feijões. Deixar de molho 8 horas ao menos e cozinhar em outra água para reduzir o teor de antinutrientes. As castanhas são ricas em ferro, proteína, cálcio, zinco e calorias. Consumir com moderação se você tem tendência a engordar. Selênio, na castanha do Pará, comer uma por dia. Ômega 3, na chia ou semente de linhaça. Triturar e guardar na geladeira. Consumir 2 colheres de sopa por dia. Vitamina D, através de exposição solar. 15 minutos, 3 vezes por semana. Vitamina B12, deve ser obtida pelo uso de suplemento ou alimentos fortificados. Benefícios da alimentação vegetariana. Redução da incidência de obesidade, mortes por infarto, câncer de próstata, intestino grosso. Menor pressão arterial, redução do nível de colesterol e do risco de diabetes. Ela é rica em antioxidantes e fibras. O posicionamento da Associação Dietética Americana é de que, quando planejada adequadamente, a dieta vegetariana é saudável, nutricionalmente adequada e resulta em benefícios à saúde e na prevenção e tratamento de certas doenças. Transição alimentar. Quando a pessoa para de comer carne, pode ser que ela sinta o estômago mais leve e talvez até confunda isso com fome, já que a gordura e a proteína têm digestão mais lenta. O recomendável para todos é fazer lanches saudáveis no intervalo das refeições.
Alimentação de risco para o câncer. Diz assim no site do INCA, Instituto Nacional de Câncer. Alguns tipos de alimentos, se consumidos regularmente durante longos períodos de tempo, parecem fornecer o tipo de ambiente que uma célula cancerosa necessita para crescer, se multiplicar e se disseminar. Esses alimentos devem ser evitados ou ingeridos com moderação. Neste grupo estão incluídos alimentos ricos em gorduras, tais como carnes vermelhas, frituras, molhos com maionese, leite integral e derivados, bacon, presuntos, salsichas, linguiças, mortadelas, dentre outros. Já os defumados e churrascos são impregnados pelo alcatrão proveniente da fumaça do carvão, o mesmo encontrado na fumaça do cigarro e que tem ação carcinogênica conhecida. Ao fritar, grelhar ou preparar carnes na brasa a temperaturas muito elevadas, podem ser criados compostos que aumentam o risco de câncer de estômago e colo retal. O que podemos fazer? Quando um caminhão carregado de animais desamparados chega ao matadouro, é tarde demais para impedirmos o massacre desses inocentes. Até quando isso vai acontecer? O que podemos fazer para que novos animais não sejam trazidos à existência somente para serem mortos após uma curta vida de tormento e privações é educar informalmente as pessoas para que não se deixem enganar pelo disfarce dessa indústria da morte. Somente nós poderemos salvar os animais da opressão, com nossa escolha alimentar vegetariana, com a força do exemplo e transmitindo informações sobre alimentação vegana para as pessoas. A injustiça está com os dias contados. Defensores dos direitos dos animais não aceitam a matança, pedem socorro por eles e estão batalhando pacificamente pela vida dessas vítimas. Os vegetarianos dos próximos anos têm a chance de mudar o mundo. Apelo para as instituições religiosas e educativas. Abram suas portas para o tema do vegetarianismo, alimentação a favor da vida de todos. Convidem as pessoas para considerarem a adoção de uma dieta vegetariana. Os animais também são filhos do Criador. Devemos a eles nossa consideração, proteção e respeito pelas suas vidas. Precisamos estender a seguinte regra aos animais: não faça aos outros o que não gostaria que fizessem com você. Salvar os animais é salvar a nós mesmos e as futuras gerações da devastação ambiental causada pela criação de animais. Significa menos pessoas sofrendo de doenças decorrentes do consumo excessivo de carne. A educação para o vegetarianismo é o caminho para um mundo mais justo e sustentável. 2 caminhos. O que queremos? Inferno na Terra ou paraíso na Terra? Alimentação centrada na carne ou alimentação baseada em vegetais? Matança de animais ou animais livres da exploração? Queimadas, desmatamento para pasto e bois ou diversidade de vidas, florestas em pé, gerando umidade e chuvas? Terra e água para produzir ração ou terra e água para produzir variados alimentos para humanos? Alimentos de origem animal para uma parcela da população mundial ou fartura de alimentos vegetais disponíveis? Contaminação da água por excrementos, pesticidas ou preservação das fontes de água? Degradação do solo, erosão, desertificação ou terras cultiváveis produtivas? Mais emissão de gases do efeito estufa, aquecimento global ou clima menos desequilibrado? Escassez de água doce ou abundância? Miséria e conflitos ou paz? Sobreviver ou viver? A grande batalha, o bem versus o mal. No lado do mal temos mentiras, matança, destruição, descaso, a indiferença, o egoísmo, violência, injustiça e a guerra. No lado do bem temos a verdade, a vida, a criação, o amor, a compaixão, o respeito, a não violência, a tolerância, a justiça, a fraternidade e a paz. Para encerrar, agora falando sobre o bem, seguem algumas frases de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tudo é possível àquele que crê. Ame o próximo como a ti mesmo. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Sobre os animais, Jesus disse: Eu quero a misericórdia, não o sacrifício. Escolher um caminho e decidir por uma alimentação que favorece a vida é determinante para que o bem possa reinar no mundo. Vamos fazer uma corrente do bem pela vida dos animais.